Bom dia a todos. Eu sou o Vitor Hugo, eu sou ex-aluno ACBV e sou também pai de duas princesinhas que estudam na ACBV, Luísa e Sofia, são gêmeas. Elas estão no Ninho ACBV, estão com 3 anos e meio mais ou menos, estudam lá no Ninho ACBV. Eu diria que essa é a minha titulação mais importante, é pai de Luísa e Sofia. Sem sombra de dúvida, esse é o meu maior legado. Eu sou formado em Ciências Contábeis pela Federal, tenho uma pós-graduação em Gestão Contábil, Auditoria e Perícia Contábil. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a ciência contábil. Sim, ela é uma ciência social. E aí, mais nessa linha do que a Kika comentou, eu não sei qual que é o formato que vocês acreditam ser melhor, se é perguntando ou se é deixando para perguntar depois, de repente, anotando as perguntas e perguntando depois, eu acho que acaba fluindo melhor, de repente. E se eu não souber responder, eu vou ter muita humildade para dizer, olha, eu não sei responder, e aí eu pego o contato, eu procuro me informar, pesquiso, e aí eu retorno depois com essa informação solicitada, ok? Bom, então, como eu falei, a gente vai conversar um pouquinho sobre a ciência contábil, mas, afinal de contas, assim, qual é a função da contabilidade? O que é que faz um contador? Quais são os caminhos que um profissional de contabilidade pode atuar? Tem uma definição de um autor chamado Barros, que ele diz que a contabilidade é uma ciência social que estuda as práticas, que estuda e pratica as funções de controle e registro relativas aos atos e fatos, tanto da administração quanto da economia. Trocando em miúdos, na verdade, ela é necessária, a contabilidade é necessária para toda e qualquer empresa, independente do seu porte. A atuação de um contador, ela é muito voltada ela está diretamente ligada às empresas. Então, todo o registro feito pelo contador, tudo que a empresa compra, vende, adquire, aliena, aluga, produz, tudo isso precisa ser registrado, devidamente registrado, corretamente registrado. E a função da contabilidade é justamente transparecer esses registros de maneira fidedigna para que outros interessados, sejam investidores, sejam o governo, sejam os próprios funcionários, enfim, todo esse grupo ele é cliente, vamos chamar assim, da contabilidade. Então, na medida que o governo é um cliente, por exemplo, na medida que as empresas fazem as declarações, fazem as suas demonstrações contábeis, enfim, fazem as declarações do famoso fisco, então o governo passa a ser um cliente da empresa também, das informações produzidas pela contabilidade. Os funcionários também, na medida que as empresas elas divulgam os seus resultados, elas trabalham com benefícios e com informações para os funcionários, eles também são. Os fornecedores e os clientes nem se falam, né? Então, eles são diretamente ligados às atividades da empresa. E aí, quando eu falo em empresa, a gente está falando de qualquer ramo de atuação, seja uma escola, seja um comércio, seja uma indústria, enfim, qualquer ramo de atuação, a contabilidade é necessária num grau maior ou menor de complexidade para que sejam feitos esses registros e essas informações elas sejam passadas à sociedade de maneira fidedigna, tá? Então, ela é um instrumento, além de registrar e de explicitar essas demonstrações, eu diria que a função principal da ciência contábil, ela é auxiliar a administração da empresa a tomar as melhores decisões. Então, hoje em dia, com o mundo conectado e o mundo globalizado que a gente tem, tomar uma decisão não é uma coisa fácil. Então, seja uma decisão de negócio, seja uma decisão de compra, seja uma decisão de venda, as decisões elas não são fáceis de serem tomadas.
Então, quanto mais informações a empresa tiver, ou os administradores da empresa tiver, essa decisão ela fica um pouco menos difícil. Então, uma decisão tomada em uma quantidade muito grande de informações, ela tem muito mais chance de ser uma decisão muito mais acertada. Então, o grande papel da contabilidade não é apenas demonstrar nem relatar os fatos acontecidos de maneira fidedigna, mas principalmente, eu diria que essa é a principal função da contabilidade, da ciência contábil, ela é auxiliar na tomada de decisão. Tá? E não significa necessariamente que o contador ele também não possa tomar a decisão. Essa é uma das vertentes na qual o profissional de ciências contábeis ele pode atuar. Então, ele é um grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. Na verdade, ele coleta todos os dados econômicos, mensura monetariamente, registra e sumariza em forma de relatórios ou de comunicados, e isso contribui de maneira, como eu citei antes, de maneira muito grande para a tomada de decisão. Antigamente, os registros eram feitos de forma manual ou em livros, enfim, era uma coisa bem arcaica. E aí eu estou falando de antigamente, bem antigamente. Hoje em dia, com a informatização dos sistemas informatizados, os registros por si só, eles já passaram a ser automatizados. Então, por isso que eu citei anteriormente da importância do auxílio da tomada de decisão, porque hoje em dia qualquer software de gestão é capaz de fazer um registro contábil e de produzir um relatório. Agora, a interpretação desses relatórios, a interpretação de mercado, a interpretação de várias informações de relatórios distintos é que podem sim, que geram, porque uma coisa são dados e outra coisa é informação, né? A informação ela é o dado qualificado. Então, várias fontes de dados a informação ela pega esses dados, converte em informação útil para a empresa para a tomada de decisão, tá? Se eu estiver falando muito rápido ou muito devagar, vocês podem me interromper e podem ir ditando esse ritmo para mim aqui, tá? E quais são as áreas de atuação de um contador? Bom, elas são algumas, são várias áreas de atuação. Quando eu fiz o curso de graduação, e antes de escolher essa profissão, foi engraçado porque eu estava conversando com a Kelly. Eu acredito que a Kelly fez ministrou uma palestra ontem, né? E eu estava conversando com ela e ela dizendo, do que é que você gosta, qual é a sua identificação e tudo mais. E aí eu fui falando, eu disse, não, olha, eu gosto de trabalhar com números e eu gosto de trabalhar com gente, com pessoas. E aí ela falou, olha, dá uma pesquisada na ciência contábil, de repente você gosta da área, enfim. E apesar de mexer com números, ela é uma ciência de humanas, da área de humanas, porque, como eu citei, ela é uma ciência social, a utilidade dela, ela tem a sua utilidade social, não é uma ciência exata, apesar de trabalhar muito com números e com registros, mas ela não é uma ciência exata como a matemática, por exemplo, ou como outras ciências exatas, enfim. Então, são várias as vertentes que um profissional de ciências contábeis ele pode atuar. Tá? Eu até fiz uma colinha aqui, porque como são tantas, eu não corri o risco de esquecer. E tem outras, certamente, além dessas que eu vou citar, também tem outras, tá? Então, o principal, na verdade, não o principal, mas o primeiro caminho, digamos assim, a ser trilhado, é o próprio, como o nome diz, o contador, né? Ele é o profissional responsável pela gestão dos registros e fatos das empresas, dos fatos das empresas, e ele pode ser tanto um profissional liberal, ele ter um escritório de contabilidade, ou, enfim, ele ser contador de várias empresas e ser responsável pelos registros contábeis de várias empresas, como ele também pode ser um funcionário de uma determinada empresa que atua na contabilidade daquela empresa. Tá? E aí, geralmente, hoje é o mais comum de um contador
que trabalha especialmente com micro e pequenas empresas, é um contador que atua para gerar relatórios para o fisco, para o governo. Então, se faz a declaração de imposto de renda da empresa, outros tipos de cálculos de impostos e tudo mais. Mas esse é só um ramo da contabilidade. Então, ela é muito mais ampla do que isso, tá? Um outro ramo é a contabilidade gerencial. Essa, sim, é mais voltada à tomada de decisão. Então, o contador, seja com auxílio de sistemas informatizados ou não, ele, na verdade, ele vai ser o grande responsável pela interpretação de informações geradas, essas sim pelos sistemas informatizados, como eu citei antes, e auxiliar, e aí sim ele vai gerar insumo e informações importantíssimas para auxiliar a empresa na tomada de decisão. Então, não é simplesmente pegar um balanço patrimonial de uma empresa, uma empresa está querendo fazer uma compra de ativos de uma outra empresa, aí o contador não simplesmente vai lá pegar os dados do balanço patrimonial e vai dizer se é boa ou não, ele vai pegar muitas outras informações, ambiente econômico, local onde aquela empresa está inserida, informações sobre a concorrência daquela empresa. Todas essas informações ele vai aglutinar isso e vai aí sim transformar em informação de qualidade, dizendo, olha, gestor, essa decisão ela não é tão boa, essa compra ela não é tão boa por esses motivos, ou essa compra ela se mostra favorável por esses e esses motivos. Então, a contabilidade gerencial ela é mais voltada, como o próprio nome diz, à gestão da empresa e não apenas à declaração de imposto de renda, né, digamos assim. Existe um dos ramos da contabilidade, e é o ramo que eu atuo atualmente, é o ramo da auditoria, e aí ela segue para dois caminhos. O auditor externo ou auditor independente. Então, tem grandes empresas hoje de auditoria que fazem esse trabalho, como também empresas de um porte menor, mas o trabalho de auditoria externa é basicamente de verificar as informações produzidas pelos contadores e pelas empresas. Então, verificar as demonstrações contábeis, tinha me fugido o nome. Então, balanço patrimonial, demonstração de resultados, fluxo de caixa daquelas empresas, enfim, são várias as demonstrações. E ele vai auditar aquilo dali, ele vai verificar se aquelas informações elas são verídicas e emitir um parecer a respeito daquilo ali, dizendo, olha, esse parecer pode ser favorável, pode conter ressalvas ou pode ser desfavorável. Então, ele pode dizer, olha, essas informações são corretas e ele vai, esse parecer, ele vai dar segurança para o mercado de que aquelas informações são fidedignas. Então, o caso do auditor externo, ou do auditor independente, ele atua, é mais comum, não é apenas nisso, mas é mais comum que ele faça auditoria independente de grandes empresas e grandes corporações. Então, empresas geralmente que são listadas na Bolsa de Valores, empresas que possuem as demonstrações contábeis divulgadas ao público, essas empresas elas precisam, é necessário, inclusive, que elas sejam auditadas para que o parecer do auditor independente, e ele não tem absolutamente nada a ver com a empresa, então por isso o nome independente, ele não tem nenhuma ligação, não é funcionário da empresa e ele tem tanto capacidade quanto a responsabilidade de emitir um parecer independente de qualquer interferência daquela empresa lá. Então, ele vai essa informação, esse parecer do auditor independente, ele vai servir como balizador para investidores que queiram aportar capital, que queiram investir dinheiro naquela empresa, fazer isso com mais segurança. E existe o auditor interno, aí é onde eu estou atuando atualmente. Hoje eu trabalho no Banco do Brasil, eu trabalho na auditoria interna de lá do banco, e ele pode trabalhar, o auditor interno, ele pode trabalhar na área contábil ou não. Como a gente está falando de contabilidade, da ciência contábil em si,
a gente vai se ater a isso, mas isso pode ser, em linhas gerais, um auditor interno, ele é um profissional que ele verifica a gestão de riscos daquela empresa. Então, ele é um funcionário da empresa, mas ele tem toda a independência, e aí eu vou citar um exemplo do próprio Banco do Brasil. A auditoria interna, o corpo de auditores, a vinculação da auditoria interna, ela não está não está no organograma da empresa, ela não está vinculada a ninguém, nem ao presidente do banco. Então, ela está vinculada ao órgão máximo de decisão da empresa, que é o Conselho de Administração. Então, a auditoria interna, ela só responde ao Conselho de Administração. E por que isso? Porque, apesar de ser auditor interno e de ser funcionário do banco, funcionário da empresa, eu estou citando o banco porque é o exemplo que eu tenho mais próximo, a gente também tem independência para ser os olhos do dono. Então, o presidente, que é o cargo máximo de gestão daquela empresa, ele é também um empregado do conselho de administração e por conseguinte, da empresa. Então, a função da auditoria interna é basicamente ser os olhos do dono. Ele vai verificar em toda a atividade da empresa quais são os riscos que podem impedir que aquela empresa continue com aquela atividade, com a atividade a qual ela está se dispôs a fazer, e ele vai verificar quais são as ações que os gestores estão tomando para mitigar ou para diminuir esses riscos. Tá? Então, esse é o trabalho do auditor interno. Um outro ramo de atuação de um contador, de um profissional das ciências contábeis, é o da consultoria. Porque ele acaba tendo um conhecimento tão vasto e tão amplo sobre finanças e sobre mercado e sobre economia também, não, claro, com a profundidade, aí eu falando sobre a economia, não com a profundidade de um economista, obviamente, mas ele consegue ter um conhecimento tão abrangente sobre a empresa e sobre a atuação de mercado, propriamente dita, que ele é capaz de prestar consultorias à empresa sobre a gestão financeira e a gestão econômica daquela empresa. Então, a consultoria também é um dos ramos de atuação do contador. O outro ramo de atuação é o controller. Isso aí é um termo que foi relativamente novo, eu acho que ele vem dos anos 2005 ou 2008 para cá, eu não lembro exatamente, mas ele é responsável pelo setor de controladoria da empresa. E o que é a controladoria? A controladoria está diretamente vinculada àquela contabilidade gerencial que eu citei anteriormente. Então, esse setor de controladoria da empresa, ele trabalha com projeções de mercado, ele trabalha analisando a concorrência, só que dessa vez não o mercado como um todo, mas o mercado na qual aquela empresa, na qual ele é o controller, ela está inserida. Então, ele tem a responsabilidade pelo controle e pelo planejamento financeiro da empresa, de forma que os tomadores de decisão eles conseguem informações muito mais valiosas quando elas vêm do controller. Tem mais duas que eu queria citar que também são bastante comuns, e mais uma que é um ramo novo, tem alguns poucos anos que vem sendo explorado mais. Uma delas, as outras duas, os dois outros ramos de atividade, o perito contábil. Então, contadores eles têm capacidade de atuar como peritos, e aí o perito contábil ele é capaz de determinar informações de acordo com a norma brasileira de contabilidade. A perícia contábil é o conjunto de procedimentos destinados a levar a uma instância decisória. Então, quando há um litígio na justiça entre, por exemplo, duas empresas discutindo determinado valor de um bem, o perito é chamado para verificar valor de mercado, quais são as benfeitorias, o que é que foi feito naquele determinado bem, e ele vai determinar para o juízo qual é o valor daquele bem. Então,
Isso também se aplica no caso de compras e de fusão de empresas, por exemplo, quando são empresas, quando são mega corporações, enfim, empresas muito grandes, que uma vai comprar a outra, e aí há um estudo prévio feito por peritos, na qual eles vão determinar o valor de mercado daquela empresa para que ela possa ser adquirida ou para que ela possa comprar a outra empresa. E uma última atividade que eu queria citar, antes daquele novo ramo, é o contador público. Tá? Ele é um profissional que se especializa para atuar em entidades das diferentes esferas do poder público. Então, União, estados, municípios, autarquias. Hoje em dia, essa função ela precisa ser cada vez mais valorizada, porque a atuação de um bom contador público ela é fundamental para que se dê transparência na utilização dos recursos públicos. Então, quando se tem a utilização de recurso público, é necessário, a palavra número 1 é necessário transparência e responsabilidade, as duas palavras, né? Transparência e responsabilidade. E apesar do contador público não ser o responsável pela aplicação e pela utilização correta daquele recurso, né? Essa é o gestor público, né? Que é responsável por isso, mas o contador ele é responsável sim pelo registro correto e aí ele hoje em dia a gente verifica alguns casos de escândalos, enfim, infelizmente maus profissionais que atuam nessa área que acabam manchando um pouco a imagem, mas a imagem do profissional, né? Mas essa área eu diria que ela é de fundamental importância justamente para que se tenha cada vez mais transparência na correta utilização dos recursos públicos, tá? Então, eu citei algumas ramificações na qual algumas áreas que um contador pode atuar, seja o próprio contador propriamente dito, auditor, consultor, controller, perito, contador público, enfim. E existem alguns outros ramos da contabilidade que elas estão em evidência. Por exemplo, contabilidade ambiental, que aí eu separei um pouquinho para falar para vocês, que é um ramo novo e que, como é um assunto que está muito em evidência ultimamente, né? A contabilidade ambiental ela faz o registro do patrimônio ambiental da empresa, perdão. Então, bens, direitos e obrigações ambientais que aquela empresa tem, e muitas dessas empresas elas estão utilizando essa informação hoje como diferencial de mercado. Então, quando as pessoas vão comprar um determinado produto, utilizar um serviço, enfim, elas naturalmente elas priorizam por empresas que tenham a responsabilidade ambiental em detrimento daquelas que não têm. E a contabilidade ambiental ela é responsável justamente por esse registro dessas informações, seja o ativo ou o passivo ambiental que aquela empresa tem e quais são as ações, ela explicita quais são as ações que aquela empresa faz para, dentro da área de atuação dela, ela proteger ou não agredir o meio ambiente, né? E existem outros ramos também, a contabilidade social, voltada mais ao terceiro setor. Aí, enfim, as ramificações são inúmeras. Contabilidade imobiliária, cada especialização de ramo de atuação exige um conhecimento específico daquela área, mas o conhecimento básico da ciência contábil, ela é como é que eu vou chamar? Ela é o terreno que serve como pavimentação para qualquer outro conhecimento específico e área de atuação. Então, uma coisa que, por exemplo, que eu esqueci de citar, lá quando eu falava do auditor independente, as únicas pessoas habilitadas a serem auditores independentes no país, isso por força de lei, são os contadores, são os bacharéis em ciências contábeis
e que tenham passado no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, ou seja, são, de fato, eles possuem, de fato, o registro da profissão, né? Então, não basta apenas ser bacharel, é necessário ter, de maneira similar ao OAB, né, que tem o exame da OAB, existe o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, e os únicos que podem atuar como auditores independentes no país, eles são contadores e devidamente registrados. Então, isso dá uma valorização para a profissão. E é como eu falei, o conhecimento da contabilidade, da ciência contábil, ela é o terreno base ela é o terreno que serve como alicerce para qualquer especialização que a pessoa queira trilhar e que a pessoa se identifique, né? Bom, é isso. Em linhas gerais, eu citei, eu não sei quanto tempo eu já passei, mas eu acho que ainda não tenho muito tempo. Então, eu queria abrir para, de repente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, fique à vontade. Sobre o futuro das ciências contábeis mesmo, como você acha que a profissão vai se moldar ao futuro? As mudanças? Muito interessante essa pergunta. A profissão, o futuro das profissões, elas passam por um componente, e não só a ciência contábil, né? Mas qualquer profissão, ela passa pela tecnologia. Hoje em dia, a tecnologia, ela permeia qualquer profissão, e com a ciência contábil ela também não é diferente, tá? Então, respondendo mais diretamente a tua pergunta, eu fiz um curso recentemente, e o palestrante estava falando lá, eu assisti uma palestra, na verdade, recentemente, e o palestrante estava dizendo o seguinte: olha, hoje em dia, ou no futuro, num futuro próximo, as empresas, qualquer empresa, ela será uma empresa de tecnologia que atua em determinada área. Então, um banco, ele não é só um banco, ele é uma empresa de tecnologia que atua num banco. Uma escola não é simplesmente uma escola, ela é uma tecnologia que atua no ramo educacional. Uma indústria não é apenas uma indústria que fabrica qualquer coisa, ela é uma empresa de tecnologia destinada a fabricar aquilo dali. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vendo a nossa realidade também, forçado pela pandemia, obviamente, mas nós estamos, sei lá, eu arrisco dizer que quase 80 pessoas aqui reunidas, utilizando uma plataforma tecnológica que não foi criada pela escola, mas é que ela utiliza em benefício da atividade dela. Então, o futuro da profissão contábil e o futuro do contador, ele envolve um maior conhecimento e um envolvimento mais aprofundado com a tecnologia, seja com ciência de dados, como eu citei lá no começo. Dados por si só, eles não geram informação. E aí, se a gente parar para pensar, mas hoje em dia é uma profissão que está extremamente valorizada, é a de cientista de dados. A ciência de dados, o cientista de dados por si só, e aí falando mais especificamente da profissão contábil, empresas sempre vão existir. Um dos pilares da contabilidade é a perenidade, ou seja, nenhuma empresa, a não ser, claro, casos específicos de uma empresa que já nasce com um tempo para ser encerrada, mas assim, 99% das empresas, tirando essas exceções, 99% das empresas, elas não são abertas pensando em um dia fechar. Então, esse é um dos pilares, é a da perenidade. Então, empresas sempre vão existir, relações entre empresas sempre vão existir, relações humanas e também entre pessoas e empresas sempre vão existir, e o produto, eu estava tentando achar a palavra, o produto principal da ciência contábil é informação.
e não é apenas dados, é informação de qualidade. Então, fazendo esse paralelo entre a ciência de dados, o cientista de dados ele é capaz de capturar dados em bilhões de fontes diferentes e compilar e transformar esses dados. Sim, ele é capaz de fazer isso. Mas o conhecimento do negócio, o conhecimento das empresas, o conhecimento do mercado, ele vai ser um diferencial para que o contador, para que o profissional das ciências contábeis, ele pegue todos esses dados, não importa de quais fontes sejam, e transforme isso em informação útil. Então, a tecnologia, sim, não adianta a pessoa saber só do negócio, não ter só o conhecimento do negócio e não ter o conhecimento de tecnologia, como também não adianta ter só o conhecimento tecnológico e não ter o conhecimento do negócio. Então, o futuro da profissão, respondendo agora, sim, diretamente a tua pergunta, ele passa pelo conhecimento tanto o conhecimento contábil em si, o conhecimento do negócio ao qual o profissional ele se dedicou a atuar, quanto também o conhecimento tecnológico para que eles se complementem e ele consiga transformar vários dados em informação útil para a tomada de decisão da empresa na qual ele está prestando aquele serviço. Exatamente dessa especialização aí dentro das ciências contábeis, no que diz respeito ao perito, né? Isso sobre ações, sobre estudo de risco, tudo isso. Sim. Isso aí seria também um campo de atuação das ciências atuariais também, né? Sim, excelente. Quando você terminar a pergunta, eu complemento. Não, pode falar. Aí era exatamente onde que está essa... Se vocês trabalham de maneira, vamos dizer, cinética aí, ou cada um tem uma função específica dentro aí dessa análise, né? Na verdade, esse foi um dos campos que eu acabei não colocando e foi excelente você ter citado isso. E é um profissional hoje que é muito valorizado porque são poucos os profissionais desse mercado da atuarial. O profissional das ciências atuariais, e hoje em dia isso já é um curso distinto. Se eu não me engano, na Universidade Federal, a UFPE já tem um curso distinto de ciências atuariais. Isso inicialmente era uma derivação das ciências contábeis, era uma especialização e o tamanho da importância disso daí, ele se tornou um curso específico, que utiliza sim o conhecimento contábil como base, mas que tem uma especialização e um ramo de atuação de fato, hoje em dia, separado. Tá? E o profissional das ciências atuariais, ele trabalha justamente nessa questão de modelos, de previsão, especialmente de previsão de... Me fugiu o nome agora, de chamadas tábuas atuariais. Fala em expectativa de vida de pessoas, enfim, fundos de previdência, fundos de pensão, essas seguradoras de saúde, essas empresas elas utilizam muito os serviços do profissional das ciências atuariais, porque ele leva em consideração diversos fatores para que se faça um cálculo e ele trabalha muito com previsões. Então, quanto mais informações tiver, mais acertada essa previsão pode ser. E aí, respondendo diretamente a tua pergunta, hoje em dia elas são ciências separadas. Já foram um ramo de especialização, mas hoje em dia elas são ciências separadas e é um ramo também muito valorizado no mercado, né? Porque ainda hoje são poucos profissionais, poucos bons profissionais que atuam nessa área. Entendi. Porque quando você citou a ideia aí da tecnologia, eu concordo em parte que assim, a gente vai utilizar de ferramentas, vai ser uma ferramenta para que a gente produza, né, isso? Mas sim, nessa área de perito, de você fazer uma gestão pública, não é só um algoritmo, não são só números, né? sim, então, tem vários fatores, tem um fator social, tem um fator político, sim, entendeu? Então, tem vários fatores ali agregados para você tomar a sua análise. Para você fazer uma análise, assim, uma fusão de empresa.
Sim, ou então vou investir naquele país X, sim, o risco que vai ter ou não, né? Fator da... sim, E aí, até para os meninos mesmo, né? Por que eu vou estudar geografia? Por que eu vou estudar história? Por que eu vou ver a sociologia? Então, esse profissional, né, pelo que eu sei, e que você passou, ele vai ter que ter domínio sobre cada situação dela, sim, para sim, então ter essa tomada de decisão, né? sim, sim. É como você bem citou agora, como eu tinha comentado antes, né? A tecnologia por si só, ela não é capaz de responder todas as perguntas, digamos assim, né? É necessária, sim, uma especialização em determinados assuntos. A tecnologia, ela, claro, ela auxilia os profissionais, seja no ramo das ciências contábeis ou de qualquer. Então, a tecnologia hoje, ela tudo na vida da gente. Mas, de fato, eu concordo 100% com você. Ela não é fator primordial. Claro, a pessoa é necessário um conhecimento em tecnologia, mas é necessário uma especialização naquela área na qual a pessoa se propôs a atuar, para que ele, sim, com o auxílio da tecnologia, ele consiga, sim, as melhores informações para aquela tomada de decisão. Eu quero agradecer, Vitor, a sua participação. Obrigado. Eu queria só fazer um último comentário. Estava esperando ver se alguém não tinha Sim, pergunta, mas eu queria fazer algum comentário em relação não diretamente às ciências contábeis, mas enfim. É mais um recado para o pessoal e talvez tia Cris não goste porque eu não combinei isso com ela não, mas o recado que eu queria dar para vocês é assim, ó, aproveitem, usufruam e utilizem o que a escola está disponibilizando para vocês e o que vocês têm à sua disposição para poder estudar e para poder, enfim, adquirir conhecimento. Como eu citei lá no começo, eu sou ex-aluno da Academia Cristã. As minhas pequenas hoje estudam na ACBV. E, assim, na verdade, pouca gente sabe, mas eu tenho praticamente não, eu tenho uma dívida de gratidão com a escola. Eu estudei na ACBV na época que não tinha ensino médio ainda, era até a 8ª série. E quando a gente estava chegando lá no final da 8ª série, enfim, a nossa família ela teve dificuldades no sentido financeiro mesmo, e em momento nenhum a escola deixou de prestar toda a solidariedade possível e todo o apoio necessário para que tanto eu como meu irmão também foi até a 8ª série na época. E assim, eu posso dizer que sou um privilegiado por ter estudado na Academia Cristã e posso dizer também, com conhecimento de causa, que vocês são privilegiados por estudar na escola, não só pelos valores cristãos que a escola tem, que esse é um pilar essencial, mas também pela excelência no ensino. Assim, eu diria que isso nunca teve tão em evidência, que a educação ela é capaz de transformar pessoas e transformar realidades. Então, aproveitem bastante, utilizem das ferramentas, contem com a escola, porque eu tenho certeza que o que ela puder fazer, ela vai fazer para dar apoio para todos vocês. E, enfim, no que precisar, eu também estou à disposição, então contem comigo aí, tá bom?